Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma pequena videoaula sobre operandos de memória. Este item se encontra no capítulo 6 do livro Digital Design and Computer Architecture, da edição RISC-V. Nós já trabalhamos alguns conceitos muito importantes, como, por exemplo, a definição da localização física dos operandos que são utilizados nas nossas instruções. Estes operandos podem estar nos registradores, aqui no nosso banco de registradores, podem se encontrar na memória, que nós temos uma memória de dados, essa em vermelho aqui, no canto direito, e também temos constantes, que são valores imediatos que estão dentro das próprias instruções. Deixa eu pegar aqui o meu apontador aqui, que fica melhor. Então, dentro das próprias instruções, nós conseguimos encontrar os valores imediatos que são utilizados posteriormente na execução das instruções, para o cômputo das instruções. Lembre-se que as instruções de um computador indicam tanto a operação a ser executada quanto os operandos a utilizar. Os operandos podem se encontrar na memória, no banco de registradores ou na própria instrução. Aqui nós vamos ver alguns conceitos importantes sobre os operandos que estão na memória. Se os registradores fossem o único espaço de armazenamento para os operandos, estaremos limitados a programas simples, com no máximo 32 variáveis. Variáveis de uso comum são armazenadas em registradores. A memória de dados, no caso, permite armazenar mais dados, só que com a desvantagem de ser mais lenta. Nós podemos imaginar, por exemplo, um microcontrolador com uma memória disponível para nós de cerca de algumas dezenas de kilobytes até algumas centenas de kilobytes. E nós também podemos pensar nos nossos computadores, nos laptops, com uma possibilidade de armazenamento de ou de dezenas, centenas de gigabytes, né? Na arquitetura RISC-V, as instruções operam apenas com registradores. Isso é muito importante de saber. Na arquitetura RISC-V, as instruções operam apenas com registradores. Então, nós vamos ter que introduzir algumas instruções que vão fazer tanto o carregamento de dados na memória, como resultado, na memória de dados, né? Como resultado das operações, como também instruções que vão fazer a leitura de uma determinada posição de memória para carregar o valor contido ali dentro de um registrador. E aí sim, após esse carregamento, é que nós vamos fazer uma operação com este operando. Então, dados na memória de dados devem ser antes enviados aos registradores. Uma coisa muito importante aqui é que o RISC-V é endereçável por byte. E, apesar disso, nós discutiremos uma memória que é endereçável por palavras, para depois discutirmos a memória endereçável por bytes. Mas, de novo, lembre-se que o RISC-V é endereçável por byte. O que seria uma memória endereçável por palavra, né? Então, quando eu falar aqui palavra, a gente traduz como Word, tá? Então, Word Addressable Memory é uma memória endereçável por palavras. Neste caso, a leitura de dados da memória para o registrador, ou seja, eu vou lá na memória de dados, faço a leitura do dado contido em uma determinada posição e carrego o valor ali contido em um registrador, no meu banco de registradores. Esta instrução se chama load. Load, a tradução dela, literal, seria carregar, né? Então, nós estamos carregando um determinado conteúdo existente na memória de dados para um registrador. O mnemônico do load word é LW. Então, nós temos esse formato aqui, ó. Por exemplo, LW T1,5 parênteses S0. O que isso representa? Olha só, eu estou fazendo o carregamento de dados que estão em uma posição da memória de dados definidas por um endereço de base, ou um registrador de base, mais um offset. O offset é um deslocamento. O valor ali contido é armazenado em um registrador de destino. No meu exemplo aqui acima, então a memória, a posição de memória que tem um offset de 5 com relação ao endereço de base S0 é carregado em T1. O cálculo do endereço é feito da seguinte forma. Adicione o endereço base, por exemplo, S0, ao offset 5, né? Do nosso exemplo. Então, o endereço é o conteúdo existente em S0 mais 5. O resultado, porém, o resultado, então, perdão, desta operação é que T1, então, vai conter o valor dos dados que corresponde ao endereço S0 mais 5. Qualquer registro pode ser usado como endereço base, ou qualquer registrador, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais didático para nós. Por exemplo, ler uma palavra de dados no endereço de memória 1 para S3. Onde que está a minha palavra 1? Aqui. Essa aqui é a minha word 1, né? Dentro desta posição de memória, nós temos o seguinte dado. Isso aqui em hexadecimal. F2, F1, AC07. Então, são 32 bits. Cada um dos algarismos aqui corresponde a 4 bits. Neste caso, nós estamos fazendo um endereçamento por palavra. Mas, novamente, lembre-se que o RISC-V é endereçável por bytes e nós vamos ver como que isso é feito. Então, o endereço
por exemplo, 0 mais 1, vai fazer com que os dados F2, F1, AC e 07 possam estar disponíveis para S3. Né? Então, como que nós criamos as instruções ali para isso? O código assembly seria load word LW S3,1 e entre parênteses 0. Então, carregue a palavra de memória 1 em S3. Eu estou carregando esta palavra no registrador S3. E por que nós colocamos esse 0 aqui? Já falamos várias vezes sobre isso. Este 0 é o nome de um registrador que contém o valor igual a 0. E, portanto, eu estou somando ao valor 0 um valor 1, que é o meu offset. O 1 é o deslocamento. Então, com relação à posição 0, eu somo 1, e por isso que eu tenho aqui disponível para mim a palavra 1. Agora, o que nós vimos, né, esse cara aqui, é a leitura. Nós estamos lendo uma palavra de dados, mas eu também posso escrever. Né? Então, a escrita da memória endereçável por palavras pode ser feita da seguinte forma: através de um comando que chama-se store. Store, a gente pode pensar em guardar. Né? Nós estamos guardando algo na memória. O mnemônico da store word é SW. LW e SW nós vamos utilizar muito mesmo. Nós, inclusive, vamos utilizar essas instruções para compreender como que os dados caminham, por exemplo, no meu caminho de dados, da minha microarquitetura, né, no data path. Isso nós vamos ver no capítulo 7. Mas LW e SW precisam ser bem compreendidos por nós. Por exemplo, vamos escrever, ou seja, carregar, guardar o valor de um registrador T4 no endereço de memória 3. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adicionar o endereço de base, né, por exemplo, 0, a um determinado offset, no offset 3. O endereço, portanto, né, vai ser igual a 3. E, neste caso, né, se T4 tivesse ali dentro dele o valor FEEDCABB, então, após a conclusão dessa instrução, a palavra 3 na memória conteria este valor. Né? O código assembly responsável por esta operação é desta maneira aqui, SW-T4,0x3, aqui está no formato hexadecimal, né, e não decimal, e aqui o valor, o registrador de base, 0. Então, um valor contido em T4 vai ser armazenado, vai ser carregado, né, nesta posição de memória. Agora, no caso do RISC-V, nós estamos utilizando palavras que são endereçáveis por bytes. Então, o que isso quer dizer? Cada byte de dados possui um endereço único. E, portanto, se eu quiser ter acesso a uma determinada palavra, como essas aqui, né, e nós, então, lembrando que cada palavra contém 4 bytes, ou seja, 32 bits, então o endereço que eu tenho que utilizar no meu cômputo, ele deve ser incrementado por 4. Por exemplo, na posição de memória 0, né, por exemplo, esta posição aqui, né, ou essa palavra 0, eu tenho o meu endereço 0. Na minha palavra 1, eu não mais vou utilizar o valor igual a 1 para fazer o endereçamento dela. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar o número 4. Por quê? Porque esta posição de memória aqui, ou esta palavra aqui embaixo, a palavra 0, ela contém 4 bytes. Então, aqui seria o byte 0, aqui seria o byte 1, aqui seria o byte 2 e aqui seria o byte 3. Dado que este lado aqui é mais significativo. Né? Então, MSB corresponde ao bit, ou, aliás, aqui no caso byte, né, perdão, o byte mais significativo. E aqui eu tenho o byte menos significativo. Para a palavra 2, eu tenho, então, o valor igual a 8. Para a palavra 3, eu tenho o valor C, em hexadecimal. E para a palavra 4, eu tenho o valor 10, né, em hexadecimal. O endereço de uma palavra de memória agora deve ser multiplicado por 4. Por exemplo, o endereço da palavra de memória 2 é 2 vezes 4 igual a 8. Né? Se a gente voltar aqui, nós vamos ter a palavra 2, exatamente o valor 8 como sendo o responsável por endereçá-la. O endereço de palavra de memória 10 é 10 vezes 4, 40, que em hexadecimal dá 0x28. O RISC-V é endereçável por byte, não por palavra, mais uma vez. Aqui nós temos uma representação do código em linguagem de alto nível e o código em assembly RISC-V. Por exemplo, se eu quiser ler a posição de memória 2 da minha memória, carregar o valor em A, e considerando que nós estamos chamando o A, ou utilizando para armazenar, né, ou operando A, o registrador S7, então vejam que o load word, ou seja, eu estou fazendo o carregamento de um valor existente na posição 8, né, o valor ali contido eu estou armazenando no registrador S7. E aqui é a mesma coisa. Na posição de memória 10, o valor que ali seria armazenado em uma variável B, aqui é traduzido, né, o B como sendo o registrador S8. Então, um offset, um deslocamento com relação ao endereço de base 0, isso me permite endereçar a palavra de memória 10. E o valor ali contido eu armazeno em S8. Então, agora vamos ver um exemplo em que nós vamos carregar uma palavra de dados que está no endereço de memória 8 no registrador S3. Então, nós vamos fazer
o cálculo do endereço, lembrando que nós estamos fazendo a leitura de memória endereçável por bytes. Nesse caso, como nós estamos nos referindo a esta posição de memória, então o valor 0x1E2842 é armazenado em S3. O código assembly seria este aqui, LW-S3,8 com o endereço de base 0. Então, nós lemos a palavra contida no endereço 8 e carregamos em S3. Outro exemplo de escrita é quando a gente armazena o valor contido, por exemplo, em T7 no endereço de memória 16, né, que é o 0x10. Então, nós calculamos o endereço onde nós iremos carregar a nossa palavra, como sendo 0 mais 16, por exemplo, considerando que a gente está trabalhando aqui com o endereço de base, o 0. Se T7 contiver o valor 0xAABBCCDD, então, após a conclusão do store word, a palavra 4, no endereço 0x10 na memória, conterá este valor. Então, nós estamos nos referindo a esta palavra aqui, que é endereçável por esta posição, 10. Então, nesse caso, o store word T7, o valor contido em T7, no registrador T7, vai ser carregado no endereço 0x10. Então, antes a gente tinha esses valores aqui, né? E quando eu executo essa instrução, o valor vai ser atualizado para aquilo que estava contido em T7. Os takeaways desta videoaula é que o RISC-V é endereçado por byte, não por palavra. A arquitetura RISC-V, o RV32i, usa endereços de memória de 32 bits, palavras de dados de 32 bits. Na arquitetura RISC-V, instruções operam apenas com registradores. Portanto, os dados na memória devem ser antes enviados aos registradores. Uma word, que é de 32 bits, né, o endereço dela é um múltiplo de 4. Né? 0, 4, 8, C, né, todos em hexadecimal. As nossas referências, ou a nossa referência básica, é o livro Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition. Nós estamos no capítulo 6. Bom, com isso nós terminamos essa videoaula. Até breve.